Olá, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Faz tempo que eu gravei vídeo nesse canal, tinha dado uma segurada nessa questão aí, mas enfim, alguns alunos, são poucos, uns dois ou três só, estão com saudade dos vídeos e me pediram para fazer alguma coisa sobre as eleições. E assim, eu tenho tomado cuidado, lógico, porque basta de 2018 na minha vida, né? As tretas que a gente se envolveu naquela época. E eu, curiosamente, não era eleitor do Haddad, achava que o PT precisava fazer uma autocrítica, que não fez até hoje, infelizmente, né? Nem pelo impeachment da Dilma. Impeachment, aliás, já eu tenho uma observação. Aparentemente, as pedaladas fiscais não existiram, ó que coisa, né? O Ministério Público, a Justiça não encontrou nada que de verdade configurasse crime naqueles decretos que criaram as tais pedaladas. Olha que negócio, né? A base legal do impeachment da Dilma não existia, né? Então, Dilma não deveria ter sido caçada com base naquela ideia de pedaladas. Mas isso é um outro assunto, já eu falo mais disso. Mas voltando, o PT errou na economia. O PT acreditou que, de maneira bem grosseira aqui, mas que a impressão de moeda, que é o que aconteceu no segundo governo Lula, para combater a crise de 2008, o governo distribuiu dinheiros e dinheiros para todos, para todas empresas, pessoas, enfim, né? Todo mundo, grande, pequeno, conseguiu acesso a crédito estatal ou a facilidades nos bancos privados garantidas pelo Estado, né? Então, todo mundo ganhou, todo mundo ficou feliz, ninguém reclamou. Isso teve um custo fiscal muito grande que caiu no colo da Dilma. A Dilma, eu digo isso para os meus alunos, a Dilma não teve exatamente culpa do descalabro econômico que a gente entrou nos governos dela, né, porque na verdade ela era uma continuidade daquelas políticas que já tinham sido implementadas no segundo governo do Lula, que é o governo dele entre 2007 e 2010. Ele sai com uma popularidade alta muito em função da injeção de dinheiro na economia, que nem sempre teve retorno, né? Daí os déficits fiscais que vieram depois. Eu sempre digo isso para os meus alunos, não foi exatamente culpa, né, da Dilma, foi sim de uma conjuntura. Acabei de dizer aqui que as pedaladas foram identificadas como não sendo criminosas, pois é. Agora, 7 anos depois, não teve pedalada, então por que teve impeachment? Bom, o impeachment não é exatamente um processo criminal, também é. Né? Tem que ter havido um crime para que ele exista, para que ele comece. Ele é um processo político. Dilma perdeu o controle do Congresso, perdeu o apoio na Câmara dos Deputados em especial. No Senado até que ela não havia muita oposição a ela no início, ela caiu no Senado também, mas aí já foi depois de ter caído na Câmara que a coisa desarrumou para ela. Mas na Câmara, né? Especialmente na eleição do Eduardo Cunha. Ela lança um candidato contra o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tinha um apoio da direita brasileira e do Centrão. Simplesmente isso, ou seja, ele tinha a maioria. A Dilma perdeu o Centrão e acabou elegendo um presidente da Câmara totalmente avesso ao governo. Foi lá, inclusive, bem nesse início, aí, em 2015, que se começou a criar orçamentos exclusivos para a Câmara controlar, que era o poder da Dilma. Então criou-se as emendas impositivas, né? Aquela coisa que o deputado indica, vou mandar R$ 1 milhão para a minha região eleitoral lá no meu estado. Antes, o presidente, o Ministério lá da Educação, da Saúde, do será da onde, do saneamento, liberava o dinheiro se quisesse, se o presidente autorizasse, se houvesse orçamento, espaço no orçamento, tá, não sei o quê. Não era um orçamento impositivo, então passou a ser a partir de 2015. Eles quebraram um pouco das pernas do executivo, no caso da Dilma, né, que eles queriam pegar a Dilma, e tiraram o poder dela de manejar o orçamento. Uma boa parte do orçamento já se perdeu ali, o orçamento impositivo. Né? Mas até aí tudo bem, que ainda era uma coisa meio assim, é o mesmo processo. O deputado faz a emenda, a indicação da verba lá a ser destinada à região X lá, e o governo agora era obrigado a mandar o dinheiro. Antes ele mandava se quisesse, por negociações. Né? Aí agora não, era obrigado, já perdeu um poder de executar o orçamento. E aí isso se desdobrou ao longo do tempo, passou pelo Temer e tudo, e chegou agora no Bolsonaro nessa esquizofrenia do orçamento secreto, que são as emendas de bancada, né?
E emendas, as mais graves, as emendas do relator. O relator põe o que ele quiser ali, distribui dinheiro para quem ele quiser, e por 2 anos ninguém soube quanto dinheiro saiu, de onde foi, para onde foi, quem pegou, se chegou na cidade, se não chegou, não se sabe. É uma confusão sem fim. Né? Isso aí logo logo, tenha certeza disso, questão de 1 ano, 2, 3, vai se arrancar cada coisa esquisita, né, desse assunto aí, porque é muito feio, né, o processo todo. Por isso o nome, orçamento secreto, porque não há muita informação. Né? Enfim, isso começou para derrubar a Dilma e agora apertou o pé do Bolsonaro. Ele teve que se entregar ao centrão por causa disso. Fazer o quê? Tudo isso para não cair. Mas enfim, voltando às eleições, o PT perdeu aquela vez. O Bolsonaro eu já o conhecia de muito tempo, então não havia como, né? Eu olhava para ele e não via ali nada de propositivo. Ele não tinha nenhuma ideia para o Brasil. Ele dizia basicamente que não era corrupto, que não ia roubar e que isso bastaria para que as coisas se colocassem no eixo, que tudo daria certo, que sei lá o que Deus ia abençoar. Esse papo que não quer dizer nada no fim das contas, né? Aliás, eu acho, abrindo um parênteses aqui, Deus tem mais o que fazer da vida do que se envolver na política, né? Imagina, você é Deus, tá lá, opa, sou Deus, o que eu vou fazer? Ah, vou cuidar lá asfaltar aquela rua que aquele político está pedindo. Que isso? Que isso que negócio? Desprezar, né, a obra de Deus, né? Eu acho. O poder de Deus. Deus vai usar o poder dele para isso, para cuidar dos políticos. Olha que coisa. Mas enfim, voltando. Então eu achava que ele era vazio de propostas e muito cheio de defeitos, né? Misoginia, eles têm uma aversão às mulheres, por que motivo eu não sei, mas eles não gostam de mulheres. Né? Mulher para ele tem que ser algo ali subjugado e submisso. Mulher que se levanta, né? Que fala, que pensa sozinha, não pode. Então esse problema já existia antes, né? Não é que se revelou no governo, eu já sabia disso antes, essa misoginia. Isso é muito ruim. Um certo é, um racismo, um sentimento de que negros e indígenas são pessoas de fato porque têm problemas, porque elas são realmente pessoas inferiores, que têm lá seus naturalmente inferiores. É um negócio meio estranho, assim, eu sempre achei isso meio estranho, nunca gostei disso. Né? E aí aquela coisa do Paulo Guedes, né, que são os liberais brasileiros que odeiam pobre, que é achar que pobre é pobre porque não trabalha, pobre é pobre porque não sabe empreender. O Paulo Guedes chegou a dizer que pobre é pobre porque não consegue fazer poupança. Olha que coisa, Paulo Guedes, né? O cara ganha 1.100, quanto que é o salário mínimo? R$ 1.100, 1.200, sei lá, não sei, exato. O cara ganha mil e poucos reais aí e não faz poupança. Nossa, Paulo Guedes, que é verdade, né? Tinha que poupar, né? De pegar lá 10% do salário, segundo o pastor Silas Malafaia, dá 10% para a igreja, e os outros mais 10% põe numa poupança, né? E vive com o restante, uns 800 e poucos reais. Isso numa família de 3, 4 pessoas dá super certo, Paulo Guedes. Tem razão. Que bizarro essa gente. De onde saiu esse povo? É igual aquele professor lá que esses dias estava carimbando a mão de alunos que já tinham merendado, pegado o pratinho de merenda para não merendar de novo. Ah, para que merendar de novo? Merenda é só um pouquinho, não precisa de merendar. Para que merendar, né? Por que será que um estudante quer merendar 2 vezes? Olha que mistério. É uma gente estranha, uma gente que não entende a pobreza, que não sabe que pobre não poupa porque não sobra, meu amigo. Falta dinheiro para as pessoas. Vai poupar o quê? Né? E eles poupam sim, é que simplesmente não chega no final do mês. Que tipo de gente é assim? Igual o outro lá que foi fazer caridade com aquela dona lá e perguntou se ela votava no Lula ou no Bolsonaro. Ela falou Lula. E eu entendo aquela senhora, a memória dela é de um presidente que pensou pelo menos que as pessoas tinham que comer. Né? O Brasil é tão estranho que uma pessoa, um presidente, no caso Lula, né, disse assim, olha, o brasileiro tem que fazer 3 refeições. Nossa, isso causou uma revolução no Brasil. Milhões de pessoas passaram a gostar do Lula, porque não faziam 3 refeições e de repente começaram a fazer. Comida. A gente está falando de comida. Perceba, não estamos nem falando de né, uma revolução tecnológica, não.
Não, o que o Lula fez e que cativou muita gente foi só garantir que as pessoas pelo menos comessem, não passassem fome. E a gente está aí vivendo uma situação, sim, em grande parte causada pela pandemia, mas sim, em grande parte também causada pela omissão do governo que se omitiu. Não quer demais lembrar, Bolsonaro queria dar, o Guedes, né, Paulo Guedes, queria dar R$ 200 apenas de auxílio emergencial lá no início da pandemia em 2020. Bolsonaro queria dar duzentão. R$ 200 apenas. Três parcelas de R$ 200. E os que fossem. Isso para quem era desempregado. Para pessoas empregadas, era para suspender o contrato de trabalho e mandar para casa sem salário. Essa era a proposta do Paulo Guedes, com a garantia do emprego. Quando acabar, você volta, seu emprego vai estar garantido. Óbvio que essa era uma proposta absurdamente esquisita e indecente. E aí, gente do Supremo, Tribunal Federal, olha que coisa, Supremo salvando o governo Bolsonaro em 2020. Gilmar Mendes, alguns outros economistas por aí, né, e especialmente o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que criou o orçamento de guerra, né, elaborou ali um orçamento paralelo para se combater a pandemia sem ter que furar o teto de gastos. Essa era a preocupação naquela época. O teto de gastos já foi furado há muito tempo, mas na época tinha essa preocupação. Então a Câmara viabilizou o combate à pandemia do ponto de vista orçamentário, criou um orçamento paralelo para não furar o teto. Né? Ideia do Gilmar Mendes, olha que legal. O Supremo salvando o governo. E tudo aconteceu. O Bolsonaro ficou ali mandando verbas, porque tinha aberto um caminho no orçamento, né? Ele tinha o dinheiro para mandar. E no mais, ele não se omitiu no combate à pandemia e inventou a mentirinha lá de que o Supremo impediu ele de fazer alguma coisa. Não impediu nada, o Supremo só disse: meu amigo, você não manda sozinho. A Federação Brasileira, a lei brasileira diz que cabe aos órgãos executivos, seja na esfera, na União, nos estados e nos municípios, três esferas, vocês têm uma obrigação, uma competência concorrente. Ou seja, tem que atuar em conjunto. E ele não quis, ele queria mandar sozinho. Ele não queria entrar em acordo com prefeitos e governadores. Ele queria mandar sozinho. Daí o choque, né, os problemas. Porque o SUS, para quem talvez como ele nunca se preocupou com isso, o SUS ele funciona assim. Responsabilidades concorrentes. Estados têm sua parcela de responsabilidade na organização do Sistema Único de Saúde, a União tem sua parcela e os municípios têm sua parcela. Os municípios são mais importantes ainda de todos, porque é ele que executa na ponta, né, as políticas públicas do SUS. O presidente não queria cumprir o pacto federativo. Aí falou, então não vou fazer nada. E ficou lá, passeando de jet ski, fazendo motociata, incentivando criança a tirar máscara, né? Ficou nisso. E uma grande parte dos brasileiros, jornalistas, pessoas importantes, que entraram nessa onda. Olha o que virou a Rádio Jovem Pan, que agora virou TV Jovem Pan, está na TV, internet, no YouTube. Faz muito sucesso, ela tem ali a audiência cativa dos bolsonaristas. Milhões e milhões de pessoas, que são muitos, defendendo esse tipo de coisa. Fizeram campanha contra a vacina. Caiu a cobertura vacinal no Brasil de uma maneira geral por causa desse negócio de antivacina. As crianças estão com a cobertura vacinal atrasada. Sarampo, por exemplo, paralisia infantil, poliomielite. Um monte de doenças podem voltar. O sarampo já voltou, né? Por causa dessa babaquice, né? Da cobertura vacinal ter caído. Por esse negócio de dizer que vacina tem isso, tem aquilo, tem chip, não sei o quê. Atrasou a compra de vacinas deliberadamente. Dá para dizer que o João Dória salvou o Brasil, né? Porque ele correu atrás da vacina. Tudo bem, o Dória queria se candidatar a presidente e usou a vacina para isso. Ok, tomara que todos os políticos façam isso. Queiram ganhar os nossos votos fazendo uma coisa boa para a sociedade. Olha que legal se fosse todo mundo assim. Né? Dória não tentou comprar voto. Né? Não tentou mentir para todo mundo dizendo que. Não, não. Ele foi atrás de uma coisa para usar na campanha dele. Eu fui atrás da vacina. Eu sou o João Vacinador. Olha que legal. Né? Ganhar o voto fazendo uma coisa muito boa, salvando vidas, que é o caso da Coronavac. E o governo combateu, ameaçou que não ia financiar a Coronavac, atrasou as avaliações, as análises, pressionou a Anvisa
para não aprovar a Coronavac, ignorou os e-mails da Pfizer, atrasou em pelo menos 40 dias o início da vacinação no Brasil. Éramos para ter começado em dezembro, né? Começamos no final de janeiro. O SUS vacina 2 milhões de pessoas por dia se tiver vacina. Imagina, quando começou a vacinação no Brasil no final de janeiro, né, no meio de janeiro, final de janeiro, já éramos para a gente ter vacinado 80 milhões de brasileiros. Quase metade da população já poderia estar vacinada com uma dose quando a gente de verdade começou. Então isso pode, provavelmente, com certeza, dá para afirmar isso, que as mortes que aconteceram a partir de fevereiro, grande parte delas não aconteceria se a vacina tivesse começado em dezembro. Esse talvez tenha sido o maior crime de responsabilidade da história do Brasil. Porque não é só uma questão de, o cara roubou, o cara fez isso ou fez aquilo, né? Não, a gente está falando de uma ação que causou a morte de pessoas. O nome disso é necropolítica. Necropolítica. E em função de quê? Em função de não dar o braço a torcer para o João Dória, ou para a oposição, para o Mandetta, para quem ficava falando que tinha que ir atrás de vacina. Ele quis fazer uma divisão política do Brasil. Só para isso. Então a ação dele na pandemia é uma coisa pavorosa, né? O Brasil tem 3% da população do mundo e teve mais ou menos 10% das mortes. Como que você explica isso? A proporção de mortes aqui foi maior do que na maioria dos países do mundo. Proporção, não estou falando número, porque número aí depende da população do país. Proporção, a gente tem 3% da população mundial. E tivemos aí acho que 10 ou mais por cento das mortes. Segundo ele, para salvar a economia, como se morto salvasse a economia. Como se gente em hospital lá entubada salva a economia de que jeito? Hospital entupido de gente salva a economia? Se a pessoa vai por acaso comprar, vai ao mercado, vai ao restaurante, não vai, né? Gente doente não vai gastar nada de seu dinheiro com economia. Que é isso? Que loucura é essa? É uma bizarrice. Mas enfim, além da pandemia tem a questão da democracia. Ele é um agressor contumaz da democracia brasileira. Ele não gosta da democracia. Nunca gostou. O sonho dele era construir aqui uma ditadura. E ainda é o sonho dele. E o pior é que hoje em dia, e pouca gente talvez se dê conta disso, mas hoje em dia as democracias não morrem em golpes militares ou golpes de força de Estado, nada disso. Elas morrem de dentro para fora. É você agredindo os fundamentos da democracia lentamente, aos pouquinhos, dá 2 passos à frente na agressão, aí a sociedade reage, você dá 1 passo para trás, mas você deu 2 para frente, voltou só 1. Então você agrediu um pouquinho e vai indo. E ele vem fazendo isso, tentando interferir nas decisões do Supremo Tribunal Federal, comprando a Câmara com orçamento secreto. Porque o deputado que está no orçamento secreto nunca votará contra o governo. Né? Ele vai estar sempre a favor do governo. O governo faz o que quer. E a maior ameaça à democracia brasileira é a eleição. Não a primeira, mas a segunda eleição. É aí que se consolida a ditadura. Sabe onde foi assim? Na Venezuela, que é a esquerda no caso. O Maduro virou um... Maduro não, minto, era o Chaves. Né? O Chaves virou um ditador não no primeiro mandato, foi no segundo mandato em diante que ele foi de verdade alterando as questões. Porque aí ele diz assim, o povo me deu a reeleição, o povo me garantiu que o meu governo está correto, está certo, então agora eu vou aprofundar. E é aí que se constrói as ditaduras. É assim que se faz. É no segundo mandato. Né? A gestão da economia é pavorosa. Até esses dias, numa conversa ali com uns alunos meus, eu até brinco. Né? No final das contas, Dilma tinha razão quando ela dizia que nem quem ganhar, nem quem perder, nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Pois é, vai mesmo. O orçamento brasileiro está totalmente inviabilizado para o ano que vem. Aí, independente de quem ganhar, o candidato que ganhar vai lidar com um rombo gigantesco nas contas públicas. Em grande parte, pandemia, ok, mas em função também de decisões que o Bolsonaro tomou de 6 meses,
de dezembro para cá, decisões ilegais. Se o Supremo fosse de verdade contra esse governo, que não é, teria que declarar a inconstitucionalidade da PEC dos precatórios, lá de dezembro, que abriu espaço no orçamento para se criar o Auxílio Brasil para R$ 400, que era o Bolsa Família, né, que era 180 em média, foi para R$ 400 a partir desse ano. Aquela PEC dos precatórios era ilegal, inconstitucional, mas o Supremo deixou passar, tá lá. Alguém reclamou, mas nem vai ser julgado aquilo. A PEC dos combustíveis é ilegal, ela interfere no Pacto Federativo. É a União tirando o recurso dos impostos estaduais, no caso do ICMS, para baixar a gasolina e o óleo diesel. Aí eu estou achando ruim ter baixado? Lógico que não, queria que fosse R$ 1 o litro de gasolina, mas eu sei que é ilegal. Tirar dinheiro dos estados dessa forma é ilegal, vai faltar dinheiro no caixa dos estados. E aí a PEC diz que a União vai recompor de outra forma. Recompor como? Vai tirar dinheiro de outro lugar, do orçamento, da saúde, da educação, da moradia, sei lá de onde. É só para ganhar a eleição. Não é um projeto de Estado de verdade, não é sustentável. Tanto é que é só até dezembro, né? A PEC dos combustíveis. E a PEC dos benefícios também é ilegal, porque você não pode criar esse tipo de benefício em ano eleitoral. Fere a lei eleitoral, é tudo inconstitucional, que é a PEC dos caminhoneiros, lá do auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio sei lá o que, os R$ 200 a mais, além dos 400, né? Essa PEC dos benefícios também é ilegal, essa porque foi criada em ano eleitoral. O Supremo vai fazer? Não vai fazer nada, vai deixar passar, porque seria o caos, né? Imagina. Então, assim, considerando tudo isso, o Brasil tem um desafio gigantesco. Não reeleger Bolsonaro. Então, qual é a solução? Lula? Vou fazer um vídeo sobre o Lula no próximo. O próximo assunto nosso mesmo vai ser o vídeo do Lula, porque o Lula deve ganhar a eleição. Né? O Lula não seria a minha primeira opção nessa eleição. Eu teria outras opções. Acho, né, dentre os candidatos que se apresentaram, de longe, o mais preparado intelectualmente é o Ciro Gomes. Eu discordo de algumas ideias que ele tem, acho que ele acerta em muita coisa, especialmente num assunto que para mim é muito caro, que é o da desindustrialização brasileira. O Brasil vem se desindustrializando há muito tempo e precisa parar com isso. É o único candidato que discute esse assunto e apresenta uma proposta sobre como resolver isso. Naquele livro dele lá do Plano Nacional de Desenvolvimento. Aliás, o Ciro é o único candidato que tem um plano de governo de verdade. A Soraya não tem, né? A Simone, apesar de ter falado coisas interessantes, mas não há um plano de governo ali. Eu não sei o que a Simone vai fazer na educação, na saúde, na moradia. Tudo bem, também não sei o que o Bolsonaro vai fazer, porque ele nunca disse mesmo que ia fazer nada. E o Lula também está se recusando a fazer proposta. Ele disse isso claramente, inclusive, na entrevista do Jornal Nacional, que ele não ia fazer proposta, não ia fazer compromisso. Ia deixar para depois da eleição. Ele disse isso, está lá, quem quiser ver. Mas eu acho que o Ciro e a Simone não têm chance. Chance alguma. A chance, na verdade, maior agora, a princípio, é o Lula ganhar no primeiro turno. Então, temos que considerar essa realidade. O cara que tem mais chance de ganhar do Bolsonaro é o Lula. Se você vê a frente ampla que ele está criando, o Meirelles está apoiando. Henrique Meirelles foi ministro dele, depois foi ministro do Temer, que foi candidato na última eleição. Agora, essa semana, declarou apoio ao Lula. Já tinha trazido o Alckmin, adversário histórico do PSDB, um cara conservador. O Alckmin é de direita. O PSDB não é, mas o Alckmin era de direita. Né? Cara da Igreja Católica. Está reunindo apoios importantes. Gente da esquerda, Marina Silva, né? Gente da direita, do meio ambiente, gente de todo lugar. E isso é muito interessante para quem quer governar um Brasil, um país tão complexo como o nosso, reunir apoios, coisa que o Ciro Gomes não conseguiu, não é à toa que está atrás nas pesquisas. Então é esse o nosso desafio. Derrotar o Bolsonaro, salvar a democracia brasileira. Ter um governo mais sensato. O Lula pode ter um monte de defeito, mas é um cara inteligente, articulador, um político habilidoso, que se quiser pode fazer um bom governo. Vamos analisar o Lula no nosso próximo vídeo. Beleza? Por enquanto é isso. Até mais. Bora lá.